Quem aqui está sendo abençoado com essas palavras? Levante a sua mão. Às vezes nós criamos expectativas, principalmente com esse tema aqui, né? Chave para a prosperidade. Você pensa, esse é o ano. Esse é o ano que eu vou romper e comprar o que eu quero, e passear e viajar, porque a pastora fez 1 mês de campanha e vamos entregar a chave, e eu vou ganhar um monte de chave. Tudo isso é verdade, pautado na Bíblia Sagrada. E para sermos abençoados e prósperos, Deus não nos conduz a caminhos tortuosos, simplesmente Ele nos ensina a nos comportarmos de forma que Ele vai se agradar do nosso comportamento. Isso vai gerar bênção sem medida sobre nós. Então, nós estamos dentro desse mês estudando comportamentos que a Bíblia fala para nós, que são extremamente importantes, que viram chaves no mundo espiritual. Porque Deus olha e diz, gostei desse negócio, hein? Isso acarreta uma liberação de uma palavra profética, de uma bênção poderosa, e automaticamente isso mexe com a estrutura da nossa vida, gerando prosperidade. Prosperidade, na Bíblia Sagrada, é a ausência de necessidade. Você deixa de ter falta, você deixa de passar por um quadro de escassez e passa a administrar, né, todas as áreas da sua vida com retidão, com carinho e debaixo da destra poderosa do Senhor. Então, nós já estamos nessa campanha, tem 5 cultos. Quem é que lembra a primeira palavra? Que chave você recebeu no primeiro culto? Generosidade. Que chave foi a segunda chave que você recebeu? Honra. A terceira chave, o que você recebeu? Trabalho, porque ninguém prospera sem trabalhar, né, irmão? Até agora ninguém descobriu nota de R$100 dando em árvore, né? Se a gente descobrisse, você vendia a sogra para comprar uma terra, para plantar a árvore com 100, que desse R$100, não é verdade? Então, para exercer, para viver a prosperidade de Deus, a gente precisa de portas abertas. Você precisa de uma oportunidade para crescer financeiramente. Isso foi ministrado sobre nós, né? Quarta chave que você recebeu: a ação de graças. É a gratidão manifestada, né? Deus gosta de ouvir você dizer, Senhor, muito obrigado, mas Ele gosta muito mais quando você manifesta a gratidão com ação. É por isso que a Bíblia chama, né, esse termo bonito, chama de ação de graças, comportamento para manifestar gratidão. Qual que foi a quinta chave que você recebeu? Honestidade. O desonesto não chega a lugar nenhum, muito pelo contrário, né? Ele acha que ele enriquece fácil, mas ele ganha com uma mão e perde com as duas. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, tudo que é ilegal não tem parte com o teu Deus, que é santo. Você entendeu, né? Não vou repetir, não. Se você não estava aqui quarta-feira, vale a pena você assistir a mensagem, vai falar no teu espírito. Nós precisamos mudar de comportamento para crescermos em Deus, experimentarmos das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, no nome santo de Jesus. Vamos hoje para a nossa sexta chave. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero 2 Coríntios, capítulo 9. Esqueci dos visitantes, né? Quem aqui está me visitando pela primeira vez? Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vindo, irmão. Tem mais alguém aqui? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fica com a mão levantada, só para os obreiros entregar um presente da igreja para você. Isso. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Receba do Senhor essa noite em nome de Jesus. Aqui na frente, por favor, uma família linda. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Todo mundo recebeu? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9. Antes da gente ler, deixa eu falar uma coisa para você. Vai ser a minha palavra mais difícil. De todas as palavras ministradas na campanha, essa é a mais difícil. Então eu preciso de toda a atenção. Eu preciso que o seu ouvido ouça. E que você deixe a sua mente compreender o poder das Escrituras Sagradas. Eu vou dizer coisas aqui hoje que eu nunca disse.
né? Por quê? Porque chegou a hora da igreja crescer em maturidade. Então, você vai ouvir coisas que talvez você nunca ouviu desse altar, ou nunca ouviu em lugar nenhum. Deus está nos preparando para grandes coisas. Grandes coisas estão chegando, e Deus não pode compartilhar grandes coisas nas mãos de pessoas que não estão preparadas. Deus está nos preparando para grandes coisas. Deus está preparando você e a sua casa para receber de Deus. É chegado o tempo. Deixa eu entregar isso para você na autoridade do nome de Jesus. Levanta a sua mão. É chegado o tempo da terra ver a diferença do justo e do ímpio. E como é que nós vamos ver diferença, pastora? O ímpio não vai perceber diferença no seu comportamento, porque ele não está nem aí para o seu comportamento. Mas quando ele olhar o teu bolso, quando ele começar a enxergar as oportunidades que estão chegando para você, quando ele começar a enxergar as portas abertas que Deus está abrindo para você, aí ele vai regalar bem o canto branco do olho dele e vai dizer: opa, 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 tem alguma coisa acontecendo aqui. Nós não vamos passar dessa vida, escuta o que eu estou te dizendo, sem o justo ser honrado. O tempo da impiedade sobre a terra está contado na mão do Senhor. Por quê, pastora? Porque cada vez mais Ele está apertando a noiva. O vestido da noiva tem umas fitas trançadas nas costas, como se usava na antiguidade os espartilhos que as mulheres usavam por debaixo das vestes, né? Para encorpar a vestimenta. É da mesma forma. O vestido está pronto, irmão. O vestido está pronto. A noiva está vestida. O problema é que às vezes a roupa está frouxa. E aí, o que Deus está fazendo nesses últimos dias? Aqui, ó, puxando as fitas. Está afinando mais a cintura. Então, a facilidade de respirar vai diminuir um pouquinho. Quando você come muito, que você fica de barriga cheia, a primeira coisa que você quer fazer é abrir o botão da calça, né? Para você poder respirar assim com mais alívio, né? Só que esse tempo de abrir o botão para respirar com mais facilidade acabou. Por quê, pastor? Porque agora Deus não está abrindo espaço, Deus está apertando. Deus está puxando a fita. Deus está cinturando a igreja. Para quê? Porque a roupa que vai ser colocada sobre ela estará perfeita. Não tem folgas. Não tem pedaços diferenciados. Está tudo bem ajustado. Então o tempo do ajuste é agora. Por que Ele vai apertar a cintura e você vai respirar menos? Porque agora você vai respirar o que é importante. Todo o resto, amigo, é vaidade, se perde dessa vida. O que Deus quer é que você cresça em comunhão, em aliança, ajustado pelo poder de Deus. Você pegou? Diga amém. Então eu já quero confessar meu pecado, já quero pedir perdão a você, que você põe amor às minhas palavras, mas a ministração de hoje é necessária para você compreender a maturidade que Deus quer que a gente chegue em nome de Jesus, amém? Então 2 Coríntios capítulo 9, eu vou ler o verso 6 e o verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com... feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E o que seríamos de nós sem a luz que guia os nossos passos e orienta a nossa caminhada? O que seria de nós, homens e mulheres perdidos sobre essa terra, sem condução, sem caminhos pré-determinados? Pai, muito obrigado, porque a Santa Escritura está aqui e nos orienta a ter uma vida segundo o teu coração. Que esses textos que forem lidos, que a palavra que for ministrada,
morada, venha fazer morada dentro de nós e opere, Senhor, maravilhas para a honra e glória do Teu nome. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é Teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Nós temos falado de situações que praticamos, que tem nos roubado a oportunidade de prosperar. E aí, no final da mensagem, eu te entrego a chave, que é um antídoto, que funciona como remédio, que é o revés de tudo isso, que libera essas portas novamente na história da sua vida. Então, nessa noite, eu quero falar de um comportamento que tem nos impedido de desenvolver e de prosperar. Um comportamento chamado desinteresse. O que é isso, pastora? É o fato de nós escolhermos viver os caminhos que nós entendemos que são bons. Diferentes de ouvir a vontade de Deus, diferente de ouvir os conselhos do Senhor. Nos interessamos pelo que nos convém e nos desinteressamos por aquilo que não achamos que é necessário ou que tem algum tipo de propriedade. Facilmente nos desinteressamos. Então vamos ver o que significa. Põe para mim, por favor. Desinteresse, ausência de interesse, indiferença. Diga comigo. Indiferença. Não entendo seu desinteresse por cultura. Desprovido de sentimentos e propósitos que visam somente o interesse por falta de interesse por dinheiro, bens materiais, generosidade. A caridade deve ser exercida com desinteresse. Falta de cuidado, de zelo, né? Então, a pessoa que está debaixo desse comportamento, ela não tem preocupações. Ela não visa o interesse do próximo. Por quê? Porque toda linha de comportamento que mexe, desinteresse, está enraizado num sentimento da alma. Um sentimento que alimenta esse desinteresse. Ninguém se torna desinteressado por alguém ou por alguma coisa, se ele não tem no fundo dele alguma coisa alimentando esse desinteresse. E esse sentimento chama egoísmo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, você não sabia não? Toda vez que você se desinteressa por alguma coisa ou por alguém, é porque, fala querendo aprender, diga é porque você está olhando mais para você mesmo. Pastora, isso não é bom? Às vezes sim, na maioria das vezes não. O egoísmo é uma ferramenta que destrói mais do que promove. Vamos entender o que é o egoísmo. O egoísmo é uma característica ou condição da pessoa que busca exclusivamente a sua felicidade e satisfação pessoal. Mais que um sentimento ou característica da personalidade de alguém. A Bíblia alerta-nos para o mal dessa propensão natural. O egoísmo é pecado. O egoísmo é transgressão da lei. O egoísta peca, pois busca excessivamente a realização de seus desejos, empenhando sua vida para satisfazer seus próprios interesses, sem considerar os de Deus ou os dos outros. Então, uma pessoa desinteressada é uma pessoa que está alimentada por um sentimento de egoísmo. Ou seja, ela está buscando por ela está pensando no que ela precisa, ela está sonhando com coisas que vão fazê-la crescer e ela simplesmente não nota o que acontece ao seu redor. Ela não observa o que acontece ao seu redor. E esse comportamento é observado por Deus quando Ele fala da sua estrutura. Quando Ele fala da sua casa, do seu templo. Diaconisa Débora disse assim, você com certeza fica ansioso, preocupado, né?
a mulherada principalmente, a gente recebe salário, a primeira coisa que você quer fazer quando você recebe salário é fazer compras, né? De comida, encher o armário, porque você entende assim, meu Deus, né? Não pode faltar. Então você vai lá olhar, tem que comprar arroz, tem que comprar feijão, e o açúcar acabou, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, sua preocupação. Por quê? Porque o armário tem que estar cheio, tem que durar 30 dias, tem que sustentar o povo que lá de casa come para burro, tem que ter comida. Meu Deus, como é que vai ser? E todo mês você vai no mercado, a conta só aumenta, né? Você compra a mesma coisa, mas o valor é diferente. E aí você vai ficando nervoso, diz, meu Deus do céu, como é que vai ser? E aí você move toda a sua energia, toda a sua ansiedade, toda a sua atenção, porque a sua casa está merecendo uma observação especial. Então, você se manifesta debaixo de interesse, em observação e cuidado. Eu preciso olhar e ver se está faltando alguma coisa, eu preciso me preocupar. O problema é que durante muito tempo Deus olhou o povo fazendo isso, sobre eles, sobre a casa deles, sobre a família deles, sobre a vida deles, mas existia um total desinteresse sobre a obra e o templo do Senhor. Um completo desinteresse. Então eu fico preocupado, será que vai ter arroz e feijão para sustentar o mês inteiro na minha casa? E aí você chega aqui, na casa do Senhor, o lugar que Deus instituiu, para ser lugar, casa de oração, lugar de proclamação da sua palavra. Você senta nessa cadeira, sem nenhum tipo de interesse ou preocupação sobre o que essa casa precisa. O nome disso se chama desinteresse. Porque eu vejo a casa de Deus como um lugar que eu entro, eu sento, eu ouço uma palavra, eu aprendo algumas coisas e eu vou embora. De quem que é a responsabilidade da casa de Deus? Não sei, deve ser dos pastores. Quem está lá como cabeça? Quando Deus está dizendo, toda vez que você manifesta desinteresse sobre as minhas coisas ou sobre a minha casa, eu estou enxergando egoísmo em você. Porque antes de procurar mover o seu coração somente para os benefícios que vão promover você, sua casa e sua família, eu preciso que você se preocupe com a minha também. Nós passamos 2 anos de pandemia, nós ficamos aqui quase 5 meses com a igreja fechada. Você dentro da sua casa, protegendo você e seus familiares da Covid. Eu e os pastores, alguns oficiais, viemos para cá gravar a mensagem, com a preocupação de que ela continuasse chegando dentro do seu lar. A minha pergunta para você você estava preocupado em receber o auxílio do governo? Porque você estava desempregado. Você estava preocupado como é que você ia fazer as contas, porque você estava em casa sem trabalhar. A minha pergunta para você é, quem se preocupou com esta casa? Quem se preocupou como que esta casa ia continuar a sua programação normal? Por quê? Porque quando estamos envolvidos debaixo de desinteresse, o egoísmo é a raiz da nossa vida. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga assim, com carinho, ela vai apertar, vai doer um cadinho, mas logo, logo, Jesus cura. Amém ou não amém? Você está me alcançando? Diga amém. Então nós precisamos entender que a nossa mente precisa trabalhar de forma igual. Se na minha casa eu preciso trabalhar mais porque está faltando arroz, o mesmo cuidado eu preciso ter com a casa de Deus. Você passa por essas portas, essa igreja já foi varrida. Essa igreja já foi lá, os banheiros foram lavados, tem papel para você usar no banheiro. A luz está paga, louvado seja Deus. O aluguel está pago, louvado seja Deus. A prestação do terreno, estamos lutando aí para pagar, em nome de Jesus. Você tem esse espaço com ar-condicionado. E você não pode entrar aqui despreocupado. Por quê, pastora? Porque isso ofende a Deus. Isso magoa a Deus, porque Deus fala assim, meu povo vai me buscar de forma egoísta.
Porque Ele me busca para encher os celeiros, Ele me busca para botar o arroz lá, Ele me busca para apagar a luz, Ele me busca para abrir porta, Ele me busca para ser promovido, mas Ele não está preocupado, Ele não tem interesse com as minhas coisas, com a minha casa. Então, quando o apóstolo Paulo fala com a igreja de Corinto, ele diz assim: eu preciso que vocês entendam isso seja muito claro no seu coração. Ele diz assim: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Ele está falando, o seu coração precisa estar aberto para entender que ninguém cresce se não planta. Se na vida física, na vida terrestre funciona assim, no espiritual é a mesma coisa. A verdade é paralela. Então, se você plantar muitas sementes, muitas oportunidades de árvores e plantas você vai colher. Se você plantar poucas sementes, poucas você vai colher. Eu não estou falando nenhum mistério aqui. Os dois vão colher, uns menos que os outros vão colher. Plantaram, vão colher. É uma lei natural. Mas ele continua, ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. O texto original em grego não fala por necessidade, fala por preocupação ou obrigação. Então ele está dizendo assim: eu quero que vocês cheguem a uma maturidade de ausência total de egoísmo, onde vocês vão contribuir de coração, com alegria. Olha, diz, não buscando qualquer coisa que vincule você mesmo. Não é para dar porque você está precisando. Não é para dar porque você está preocupado. Não é para dar porque estão te obrigando a dar. Ó, irmão, na autoridade do nome de Jesus, vamos amadurecer para esse negócio. Ninguém aqui dá nada para Deus porque é obrigado. Nós não somos obrigados a nada. Nada. A Bíblia inteira, Deus nos dá orientações. Não vá por esse caminho. Não abra essa porta. Não faça essa coisa. Não use esse determinado material. Orientações por quê? Porque toda vez que você fizer isso, isso vai surtir efeito contrário sobre a tua vida. Mas você é livre para fazer. Você é livre para abrir a porta. Você é livre para usar o que Ele diz que não é para usar. Você é livre para beber, para comer o que Ele diz que não é para beber, o que não é para comer. Você é livre, irmão, para fazer o que você quer. E você continua sendo livre quando a gente trata de dízimos e ofertas. Ninguém vai te obrigar a nada. Mas eu preciso ser clara. E você precisa ter maturidade para entender. Pastora, eu sou obrigado a dizimar? Não, amigo, você não é obrigado a nada. Mas Deus também não terá obrigações de cuidar dos seus bens. Deus também não vai se sentir obrigado de cuidar das suas coisas, de te abençoar. Por quê? Porque você disse assim: eu estou num momento desinteressado aqui. Desinteressado dessas coisas. E aí você está dando a oportunidade de dizer para Deus, e Deus dizer para você: eu nesse momento também estou aqui, desinteressado. Desinteressado de mandar os anjos guardarem, proteger os teus bens, te resguardar, te proteger, porque assim diz a palavra. Você está aí? Então o apóstolo Paulo diz assim: eu não quero uma igreja debaixo de uma sentença. Quem não der vai para o inferno. Isso não existe, irmão. O dizimista é salvo. Porque para salvação, ele só precisa confessar Jesus. Para ser salvo, ele precisa abrir a boca e dizer: eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador. Ele vai subir, ele vai para o céu. O problema é que o desinteresse nas coisas de Deus, na obra de Deus, na forma como Deus opera sobre a terra, tranca portas. Porque o egoísmo fecha portas. E você vai viver situações desagradáveis por conta desse comportamento. Você está aí? Diga amém. Então vamos ver a primeira vez que a Bíblia fala de dízimo.
Eu vou investir um pouquinho mais de tempo no dízimo, porque quando eu falar de oferta vai ser bem mais fácil de você entender. Gênesis, por favor, capítulo 14. Gênesis 14, verso 18. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, verso 18. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então deixa eu fazer um parênteses aqui. Melquisedeque era um título de reinado, como César era um título de governo sobre Roma. Não era o nome dele. Os estudiosos acreditam que era Sem, filho de Noé, o rei de Salém, o rei da cidade de Jerusalém. Alguém descendente direto da geração que começa, instituída para possuir toda a terra depois do dilúvio. Então, quando Noé, olha aqui para mim para você alcançar. Quando Noé passa pelo dilúvio e ele começa a história da vida dele, Deus dá a Noé 7 regras, como se fossem 7 leis, para ele organizar a terra agora. Então, ele institui essas 7 leis, mas dentro dessas 7 leis que falam de não adorar outros deuses, procurar ser justo, não buscar casamentos fora dos padrões de Deus, da forma como Deus gosta. Muitas leis parecidas com as de Moisés, os 10 mandamentos. Mas dentro dessas 7 leis não se falava a respeito de dízimo e oferta. Não tinha nada que colocasse como obrigatoriedade a questão do dízimo. Aí, lê o texto comigo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu, lê aí, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Quem que ensinou Abraão a dizimar? Quem que ensinou Abraão a dizimar? Se não tinha lei. Se ninguém tinha promovido leis obrigatórias. Se não existia um templo físico sobre a terra. Quem ensinou Abraão a dizimar? Olha o que eu vou dizer para você. Infelizmente, a gente ainda tem que aprender muito com as religiões pagãs e idólatras. O Abrão veio de uma descendência idólatra. Seus pais eram adoradores de imagens, faziam imagens de escultura. Ele presenciou ao longo de toda a história da sua vida os seus pais idólatras, sua casa, sua família, as pessoas que moravam perto dele, adorando deuses estranhos, é o que eu vou dizer, e dizimando nos templos pagãos. Eles dizimavam nos tempos pagãos. Amigo, ninguém entrava diante de Afrodite, adiante de Aserá, adiante de Baal, adiante desses deuses antigos, sem trazer ofertas grandiosas. Era costume da época. Não se pode falar com um Deus, não se pode prostrar diante de um Deus, não se pode adorar um Deus sem antes sacrificá-lo. Abraão viu isso a vida toda. E quando ele tem a primeira oportunidade de vencer uma guerra com 5 reis, que era impossível, ele resgata o Ló, ele resgata todos os bens que foram perdidos de Ló. O que vem na cabeça de Abraão? Esse povo pode não entender ainda, mas eu aprendi com os erros da idolatria o que eu tenho que fazer com meu Deus. E tem muita gente aqui que veio de lá e sabe exatamente o que eu estou te dizendo. Lá não tinha oportunidade de você medir com o teu coração e entregar a tua oferta e o teu dízimo, 2 Coríntios capítulo 9. Voluntariamente não. Eu
estou falando alguma mentira? Era assim o recado. Ó, tem que fazer um trabalho de R$ 1.500. E não importa se você ganha um salário mínimo ou não. Ninguém perguntou se você tem para bancar ou não. Porque o fulano disse que se você não fizer o trabalho, se você não cumprir com a obrigação, ele vai abandonar você. E você vai sofrer as consequências desse abandono. Aí vem uma série de ameaças. Eu estou falando alguma mentira aqui? Aí você chega aqui. Você entra por essas portas. Você recebe uma palavra de salvação, de cura, de libertação. Você começa a entender a Bíblia. Você começa a entender os preceitos. Aí a gente vem falar de dízimo, isso é coisa de pastor ladrão. Sabe por quê, amigo? Porque talvez, diferente do Abraão, você não aprendeu o que tinha que ter aprendido lá. As coisas boas que você tinha que ter aprendido lá, você não aprendeu. Duas, principalmente, eu não vou me aprofundar muito, porque eu não tenho tempo. E segundo, porque eu não tenho muita experiência, eu nunca fui de lá. Mas as histórias que eu escuto paga-se obrigação e defende-se uma devoção e uma submissão terrível à liderança. Onde você não questiona por quê, você não pode questionar para quê, você não pode olhar no olho. Você se apresenta diante da liderança de olhos abaixados. Eu estou mentindo. Mas você entra por essas portas e quer perguntar para Deus, mas por que Deus está fazendo isso na minha vida? Mas por que Deus quer me fazer passar por isso? Desinteresse pela obra, desinteresse pela palavra, desinteresse pelo templo do Senhor. Abraão aprendeu com quem? Teoricamente não tinha nada para ensinar. Mas quando ele estava diante do rei de Salém, sacerdote, ele diz, eu já vi isso muito, hein? Olha aqui, toma o dízimo de tudo o que eu arrecadei nessa guerra, porque eu não merecia vencê-la. O meu Deus, o grande e poderoso Elohim, que a palavra é o Elion, que é o Deus Altíssimo, me fez vencer essa guerra. E a Ele eu devo honra, a Ele eu devo a minha prestação de sacrifício. Vai lá comigo agora, por favor, em Hebreus capítulo 7. Você vai sair daqui parando de mamar leite. Que eu não quero mais falar dessa conversa. Mas pastora, a Bíblia não fala de dízimo no Novo Testamento. Egoísta. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O meu interesse pela obra, meu interesse pela casa de Deus, meu interesse por aquilo que Ele está promovendo sobre a terra, precisa dar continuidade por toda a minha vida. Se um anjo de Deus descer aqui e disser para mim e para você, não precisa mais entregar o seu dízimo, Deus já te abençoou, eu vou dizer para ele, muito obrigado, continuo e continuarei honrando ao meu Senhor. Que papo besta! Você não tem ideia, nós estamos aqui há 10 anos, quantas crianças eu apresentei ao Senhor nesse altar? Quantas pessoas desceram as águas para começar as suas vidas novamente? Quantos foram para o retiro para conhecer a Bíblia e experimentar o poder de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque alguém abriu mão do egoísmo e passou a observar a casa de Deus com interesse e zelo. Eu não preciso mais, eu sou batizada, eu falo em línguas, eu conheço a Bíblia, eu mexo no Espírito, mas amigo, tem gente que vai entrar por lá que precisa. E o meu interesse dentro do tempo e da obra é permanecer com que essas pessoas sejam atraídas para cá, para mudar a história das suas vidas. O desinteressado não se preocupa com ele, com os outros, nem com Deus.
Olha o que diz Hebreus capítulo 7, verso 4. Considerai, pois, como era grande este, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. O que ele está dizendo? O que Paulo está dizendo aos hebreus? Amigo, não tinha obrigação nenhuma. A obrigatoriedade foi dada a Levi, a descendência dos Levi. Que eles seriam os sacerdotes do templo. Eles conservariam o templo. Então, o dízimo tinha que ser entregue aos levitas. Aos sacerdotes. Não tinha levita. Por quê, pastora? Porque Levi era descendente de Jacó. Aqui, ele está falando de Abraão ainda. Não tinha obrigação. Mas ele fez questão de apresentar, por isso ele diz, como era grande o rei. Importante esse homem que recebeu os dízimos da mão de Abraão. Ele continua e diz assim: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo... então entende isso de uma vez por todas, na autoridade do nome de Jesus. Quer ser visto grande diante de Deus, abençoa o inferior. Porque é o grande que abençoa o inferior. Quando eu entendo que eu preciso ser uma pessoa não egoísta, interessado na obra, eu estou pronta para abençoar aquele que vai entrar por aquelas portas. Eu estou pronto para semear, para que a obra não pare, porque eu sei que o inferior vai entrar, e esse é o processo. O grande é que abençoa o pequeno. Quer ser grande? Comece abençoando os pequenos. Comece abençoando aqueles que precisam receber de ti. E ele continua. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. O que ele está dizendo? Levi não tinha sido gerado por Jacó ainda. Então ele não podia estar debaixo da lei, ele não podia estar debaixo do conceito que Deus estabeleceu sobre a terra. Foi uma decisão exclusiva, porque Abraão entendeu o propósito. Você não dizima porque é obrigado, você não dá dízimo porque a igreja te obriga, você dizima porque você entende o propósito. Você entende que o dízimo é para o cuidado do templo, para sustento do templo. Existiam 3 tipos de dízimos, eu não vou poder ler, não tenho tempo, porque o Felipe já me roubou 15 ali. 3 tipos de dízimo. O primeiro, o dízimo das colheitas, que eram dízimos de colheitas agrícolas. Então, a árvore dava, você separava os frutos e levava ao templo. A 10ª parte daquilo que você colheu, você levava ao templo. O segundo dízimo era um dízimo feito por colheitas anuais. Então, existem frutos, ou, não entendo muito disso, né? Hortaliças, sei lá, que não dão mais de uma vez por ano. Elas só dão uma vez por ano. Filhotes de animais, não vai nascer não vai ter 2 gestações dentro do período de um ano, animais grandes. Então, essas colheitas, que eram vistas como colheitas anuais, eram entregues no templo. Foi essa colheita anual que Samuel levou, que Ana subiu ao templo com, como é que é o nome dele que eu esqueci? Eucana, para sacrificar o templo, porque esse segundo dízimo diz assim: leva os dízimos das colheitas anuais no templo, come elas, você vai comê-las, depois que você comeu o que você quer comer, todo o resto é entregue na mão do sacerdote.
Então, aí a Bíblia diz assim, mas se o caminho for muito longo, não tem como você levar o filhote do bezerro, né? A colheita, você vende, chega lá com o dinheiro, compra a quantia toda que você trouxe, come o que você quer, e o resto você entrega na mão do sacerdote. Foi isso que Elcana fez com Ana. A Bíblia diz que eles sentam, comem, depois que eles comem, que ele observa que ela está em prantos, angustiada, depois que eles comem o que eles querem, eles entregam o resto ao sacerdote. E por último, a Bíblia vai falar dos dízimos específicos para os levitas. Deus ordenava que eles tirassem os dízimos e entregassem na mão dos levitas, aqueles que cuidam do templo. Então, se a gente for somar esses 3 dízimos, nessa época, dava muito mais de 10%, dava 23,3% do salário mensal deles, era entregue no templo, nesses três performances de dízimo. Era assim que se fazia antigamente. Eu quero ler Malaquias para você entender. Abre comigo, por favor. Malaquias capítulo 3, é um texto muito famoso. Versículo 8. Olha o que diz. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, olha aqui para mim. Essa palavra não foi dada a homens comuns. O profeta Malaquias se dirige aos sacerdotes. Porque nessa época, eles estavam cultuando em sinagogas menores. Jerusalém estava passando por um momento muito difícil, né? O templo já tinha sido destruído, então eles se reuniam em sinagogas menores. E aí, eu sou membro, sinagoga é igreja, é a tradução em hebraico. Então, igrejas menores. Então eu vou à igreja, entrego o meu dízimo naquela igreja pequenininha. O que aquele sacerdote tinha que fazer? Ele tinha que receber aqueles dízimos. Ele tinha que tirar daqueles dízimos o sustento daquela sinagoga, daquela igreja. E o resto daqueles dízimos, ele tinha que enviar. Enviar para o templo, enviar para a grande sinagoga, vamos dizer assim, né? Então, o profeta é instruído a chegar até ele e dizer assim, vocês são muito espertos. Porque vocês promovem a palavra de dízimo, vocês ensinam o dízimo ao povo, o povo traz o dízimo e vocês me roubam. Então deixa eu falar uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Ninguém aqui é obrigado a dizimar, mas nesse altar não vai subir pastor ladrão, não. Porque eu não posso ensinar uma coisa que eu não vivo. Malaquias falou, sabe por que vocês estão vivendo essa bagaceira toda? Sabe por que vocês estão passando por essa dificuldade toda? Porque vocês recebem do povo e roubam. Porque ao invés de fazer o que vocês têm que fazer, vocês estão roubando. Ao invés de trazer... Ao invés de enviar o dinheiro da forma como Deus instituiu. Então aqui nessa casa, eu não posso admitir alguém que tem aspiração ministerial não ser dizimista. Não faz sentido nenhum. O cara quer subir aqui no altar para ministrar, mas tem um coração egoísta. Tem um coração desinteressado pela obra e pela casa. Esse cara quer status, esse cara quer fama, esse cara não quer trabalhar para Deus não. Então Deus mandou Malaquias lá falar com os sacerdotes. Falar para eles. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, toda a nação. Presta atenção no que eu vou dizer. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha... Leia aí o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do... a casa que recebe a oferta, o dízimo, a oferta, a sinagoga, a igreja, o templo.
Continua lendo. Para que haja mantimento. Quem está falando? Quem está falando? Então ele não manda você trazer dízimo para ter mantimento na sua casa. Você leu o texto? Ele manda você trazer os dízimos para ter mantimento aqui, ó. Queira você ou não, é a ordem de Deus. Ele diz: trazei os dízimos à casa do tesouro para que tenha mantimento na minha. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você prova para mim que você não é egoísta. Você não está pensando só na sua casa. Você não está pensando apenas em suprir aquilo que você quer. Você está manifestando interesse pela minha obra. Tem que trazer o dízimo para ter o sustento da minha casa. O que ele está dizendo? Não pode faltar aqui. Não pode faltar aqui. Tem que ter dinheiro para pagar a luz. Tem que ter dinheiro para pagar o aluguel. Tem que ter dinheiro para comprar a cadeira que você senta. Tem que ter dinheiro para comprar o material que você usa. Precisa ter mantimento aqui. Ah, pastora, mas não pode pregar isso não. Porque não, o povo não entende e fecha o coração. Aí você, além de ser imaturo, é rebelde. Porque só não entende o que está escrito aqui quem não quer. E aí a sentença não termina não, continua lendo. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre... olha o que ele diz. Traz para mim. Dizima aqui. Traz o dízimo aqui, porque é para minha casa, é sustento da minha casa. Isso não diz respeito a você. Agora, pode fazer prova de mim se eu não vou mudar a história da tua vida. Pode fazer prova de mim. Ele diz, se eu não vos abençoarei. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não seja consumido o fruto da terra. A vossa vide não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo para mim e para você, por causa desse comportamento que não é egoísta, que manifesta interesse pela minha casa, pela minha obra, eu vou repreender o devorador. Eu vou cuidar das suas coisas. Eu vou ter a obrigação, o compromisso de zelar pela tua casa, assim como você está tendo de zelar pela minha. É isso aqui que ele diz. Eu só quero ler o versículo 9, que diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação. Então deixa eu falar uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Quando você participa de uma congregação em que o líder da igreja, os sacerdotes do altar não dizimam, toda a nação é amaldiçoada. Eu sou pastora dessa igreja, mas isso não me dá o direito de não manifestar a minha honra ao Senhor através dos meus dízimos e das minhas ofertas. Mas a senhora é sacerdote, a senhora não precisa. Quem disse que não? Eu também fui salva pelo sangue. Eu também fui perdoada pelo sangue. A palavra de Deus também teve que alcançar a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu também precisei ter um encontro com o Espírito de Deus para mudar a minha carne e me transformar em alguém que visa o Espírito, que visa a obra do Espírito. Como que eu não vou honrar o meu Senhor? Como que eu não vou me preocupar com a casa dele? Como que eu não vou manifestar o meu cuidado pelo lugar, amigo? Não foi aqui não, foi em outro lugar, mas não importa. Se hoje é aqui que eu estou recebendo a palavra, é aqui que eu vou servir ao meu Deus. Com os meus dízimos e as minhas ofertas, você entendeu? Diga amém. Não se coloque, eu não gosto de falar essas coisas não, mas você é maduro para entender isso. Não se coloque debaixo de uma autoridade que não dizima o Senhor. Pastora, mas ele não é obrigado, ele pode não querer, pode, mas ele só está mostrando para mim o desinteresse dele com a obra, com a casa e com a vontade de Deus. Tem aí alguma coisa aí para mim? Bota aí. Nem sei mais o que eu botei. O versículo que eu escolhi quando a gente fala de egoísmo, ó. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é do
Então, ao invés de buscar só para mim, eu preciso me preocupar. Pastora, olha eu aqui dentro da sua cabeça. Pastora, mas o templo agora mudou, não é mais esse físico, agora é a gente, nós somos o templo do Espírito Santo. Perfeitamente. Isso não diz que você tem que deixar de abençoar aqui. Isso só diz que Deus arrumou mais um templo para você abençoar. Então olha para o templo que está do teu lado, se ele precisa, abençoa, deixa de ser egoísta. Se ele precisa de ajuda, abençoa o templo do Espírito que está perto de você, para ele continuar sendo usado por Deus, para a palavra continuar sendo pregada, para ele continuar manifestando a vontade de Deus sobre a terra. Mas uma coisa não anulou a outra. Você está entendendo? Diga amém. Vamos entender. Então, fala comigo, repete comigo. Dízimo é o manifestar da honra. Lembra que nós estudamos? A base que fala de dízimos e ofertas vai ministrar sobre 3 comportamentos que nós estudamos aqui. O dízimo é honra, a oferta é e a oferta especial que você dá, quando é pedido, é solicitado, manifesta a tua generosidade. Vamos ver sobre a oferta. Abre comigo Êxodo 35. Êxodo 35. Não vou demorar não. Agora você já foi empurrado, agora você pega, né? Pega no tranco. Êxodo 35. Tem muitos tipos de oferta na Bíblia Sagrada. Quem sabe um dia a gente faz um estudo sobre todas elas para você entender. Muitos tipos de oferta. A gente não pode generalizar. A gente tem que pegar a base, o conceito principal delas para você entender. Êxodo 35, verso 29, diz assim: os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs a trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, se fizeste por intermédio de Moisés. Então, Deus disse a Moisés assim: eu vou construir uma casa. Porque, Moisés, eu quero habitar no meio do meu povo. Eu tirei vocês do Egito. Eu tirei vocês da terra da escravidão. E eu estou atravessando, olha para mim aqui, deixa as crianças. Eu estou atravessando vocês para irem de encontro com o lugar que eu sonhei, com a terra que eu sonhei. Mas para isso, eu não me sinto à vontade de deixar vocês sozinhos. Então, Moisés, olha o que eu quero. Constrói uma tenda, que é o lugar onde eu vou vir habitar no meio de vós. Constrói, porque eu venho falar com você, com o meu povo, e vou caminhar com vocês até a travessia final. Ninguém vai ficar sozinho, desorientado, ou sem algum tipo de conselho. Eu estarei no meio de vós, o grande Emanuel. Aí o Moisés chama o povo e diz: tem uma boa notícia, Deus quer ficar no meio de nós. Deus quer nos orientar, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos guiar, Deus quer nos acompanhar em toda a travessia. Aí foi uma festa, você imagina o povo alegrado com a notícia. Aí Moisés disse assim: o que Deus pediu foi para a gente construir uma tenda, para que ele pudesse fazer isso. E eu preciso de vocês. Aí Moisés falou uma vez só. A Bíblia vai dizer para nós no versículo 29. Com o coração movido em gratidão. Com o coração não egoísta. Com o coração debaixo de interesse. Pela propriedade, pela presença de Deus no meio deles. Voluntariamente eles começaram a ofertar, tiraram os brincos da orelha, os tecidos, o ouro, a prata, e começaram a levar para Moisés, e começaram a trazer muitas coisas, até que a Bíblia diz que Moisés manda parar. Eu estou sonhando com esse dia aqui. Quando a gente falar de dízimo e oferta, eu poder dizer para você: ô irmão, esse mesmo não vai precisar não.
Obrigado pelo interesse. Obrigado por você ser um homem ou uma mulher que não age debaixo de egoísmo, mas louvado seja Deus, que tudo está nos conforme e nós estamos honrando os nossos compromissos e podemos ampliar as nossas tendas. Ele mandou o povo parar, não precisa mais não, sabe porque eu já tenho o suficiente para construir a tenda que Deus pediu. Então o povo entendeu o princípio. A oferta voluntária de coração é manifestação de gratidão, irmão. Olha, não é o que Deus fez aqui? Eu lembro perfeitamente quando Deus trouxe o bispo Fábio para conhecer esse galpão que era feio pra caramba. Que ele entrou aqui nesse lugar e que Deus mostrou para ele como ia ficar a igreja. Um dos grandes se levantou e disse assim: você não vai conseguir abrir a igreja nesse lugar. Não tem povo para encher essa igreja. Esse lugar é muito contramão do centro da Taquara. As pessoas não vão chegar até aqui. E se eu fosse ouvir a voz do homem, eu não estava aqui hoje. Mas Deus escolheu esse lugar. Deus disse: é lá que eu quero. Porque eu vou trazer gente de tudo que é lugar. Irmãos, é isso que eu digo para você, essas portas se abriram. Quantas famílias entraram por essas portas e Deus mudou a vida delas? Quantas não estão nem mais aqui, irmão? Receberam de Deus e foram seguir suas vidas. Hoje nós temos a oportunidade de ministrar aqui e tem gente em Portugal recebendo. Tem gente nos Estados Unidos recebendo. Tem gente nos Emirados Árabes recebendo. Se reunindo para assistir os nossos cultos. Tem gente em Ilhéus, tem gente em Florianópolis, tem gente no Sul, no Rio Grande do Sul. E ontem eu recebi uma mensagem de uma menina de Alagoas. Pastor, eu acompanho a pregação na televisão. Meu Deus, como eu queria ter alguém que me explicasse a Bíblia aqui mais pertinho de mim. E eu não vou manifestar minha gratidão, amigo, porque pessoas estão sendo salvas, porque a palavra tem chegado, porque Deus tem feito obra. Pastora, mas isso é Deus que faz. Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas aqui, ó, eu preciso da câmera me filmando. Eu preciso de um microfone que funcione. Eu preciso da luz, senão ninguém vê. Isso tudo aqui, amigo, é sustentado pelo compromisso não egoísta de gente que tem interesse pela obra de Deus. É para levantar a tenda. Eu tenho gratidão porque é mais um lugar que Deus vai se fazer presente. É mais um lugar que Deus vai ministrar a palavra. É mais um lugar que Deus vai cumprir o seu propósito sobre a terra. E o povo ofertava. Põe os 2 versículos para mim que eu separei, que eu não tenho mais tempo. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito dos sacrifícios a fim de que eu os... Então o que ele está dizendo? Não dá de qualquer jeito não. Não pega a nota de R$2, amassa ela toda e enfia no envelope, porque você está com vergonha do irmão que está sentado do seu lado. Porque você está dando R$2, eu não vou receber a sua oferta. Pastora, o que a senhora quer dizer? Que ele só recebe nota maior de R$12? Não, ele quer receber de todo o seu coração. Se R$2 é a sua melhor oferta, bota a nota bonitinha dentro do envelope ali. Porque é de todo o coração, você está manifestando a sua gratidão ao Senhor. Pastora, as minhas moedas são tudo que eu tenho. Então não tenha vergonha de botar no envelope que faz barulho. Deposite todas as suas ofertas. É o seu compromisso de gratidão ao Senhor. Você não pode deixar de dar por causa de bobagem. Por causa de vergonha, por causa de constrangimento. A Bíblia diz, Ele gosta de quem dá com... É R$2, mas é a minha gratidão. É o que eu posso oferecer. Quem dera eu tivesse mais. Deus uma vez falou comigo assim, nunca mais você vai me entregar a sua menor nota. Aí eu falei para ele assim, aí já fiquei com medo aqui, né? Falei, o senhor está dizendo que o senhor quer a minha maior oferta? Ele falou, não, eu não quero a maior nem a menor, eu quero a do meio. Porque toda vez que você for retirar, você for abrir a carteira para me dar a oferta, você não vai me dar a menor por medo de faltar.
E você não vai me dar a maior se o seu coração não está preparado para isso. Eu quero que você me dê com alegria. E eu aprendi a honrar o Senhor com as minhas ofertas. Bota o outro para mim, por favor. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver. O que é isso? O que é isso? Gratidão. Pastora, por que as pessoas dizem que a oferta é o que movimenta a prosperidade? Porque se você oferta um valor grande, uma semeadura grande, Deus não perde em gratidão para você. Então você oferta muito, você está muito feliz, com tudo que o Senhor tem feito pela sua vida, e você dá uma oferta especial ao Senhor. Aí o que Deus faz? Você não vai ganhar de mim não, eu vou derramar bênção sem medida sobre você, para você continuar sendo grato a mim. É por isso que quem oferta muito, colhe muito, porque Deus não perde para o homem, jamais. Bota o outro para mim, por favor. Repete comigo, dízimo é a chave da honra. A oferta é a chave da gratidão. E a oferta especial, a oferta que você das missões, a oferta que a gente pede para expansão de templo, a oferta que a gente pede para trocar as cadeiras, ofertas especiais. Para Angola, para Ilhéus, para Moçambique. É o que, pastora? É a chave da generosidade. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, que você não perca a oportunidade de manifestar o seu interesse pelaquilo que agrada ao coração de Deus. Foi Deus que ordenou a construção das tendas, para estar mais perto do povo, para falar com o povo, e esse é o nosso papel aqui. Não haja de forma egoísta, manifesta o teu amor, a tua gratidão, a tua honra ao Senhor, através dos dízimos e as ofertas. Fique de pé no seu lugar. Pedir aos oficiais para virem aqui à frente. Então, nessa noite, pastora, qual que é a chave que vai quebrar todo o meu desinteresse, que está baseado no egoísmo, nas minhas preocupações, e eu não dizimo porque R$100 pode fazer falta, e eu fico agarrado à minha ansiedade, à minha preocupação comigo mesmo, e esqueço de me preocupar com aquilo que é do Senhor. A chave que você vai receber hoje chama interesse. Deus vai manifestar a tua preocupação, o teu interesse pelo aquilo que agrada ao coração de Deus. E isso vai rodar. Você precisa, olha aqui para mim. Você precisa fazer algumas coisas para honrar Deus. Você precisa fazer algumas coisas para manifestar gratidão. Você precisa fazer outras coisas para manifestar a sua generosidade. Deus reuniu isso tudo numa única ação de sacrifício. Quando você dizima e você oferta, Deus enxerga a honra, a gratidão e a generosidade. Aprenda a virar essa chave na sua vida, em nome de Jesus.